Exercício 24.12, CIS, 14ª edição. O capacitor cilíndrico possui um condutor interno com um raio de 2,2 mm e um condutor externo com um raio de 3,5 mm. Os dois condutores estão separados pelo vácuo e o comprimento total do capacitor é de 2,8 metros. A. Calcule a capacitância por unidade de comprimento. B. O potencial do condutor interno está a 350 mV mais elevado que o do condutor externo. Calcule a carga, módulo e sinal de cada condutor. Olá pessoal, vamos agora à resolução de mais um problema, dessa vez o exercício 24.12, que ele traz dois cilindros concêntricos carregados, de modo que eles formam um capacitor. O cilindro interno vai ter um raio de 2,2 cm, enquanto que o cilindro externo vai ter um raio de 3,50 cm. Ambos os cilindros eles vão ter um comprimento de 2,80 metros, e aí ele pergunta, no nosso enunciado, qual vai ser a capacitância por unidade de comprimento. Então, dos exemplos anteriores, a gente viu que a capacitância de duas cascas cilíndricas era dada exatamente como sendo 2πε0L dividido pelo logaritmo natural de RB sobre RA. RB é o raio externo, RA é o raio interno. Então, como é que a gente vai calcular essa capacitância por unidade de comprimento? A gente vai simplesmente pegar esse nosso L aqui e passar dividindo, de tal modo que a capacitância por unidade de comprimento vai ser dada como sendo 2πε0 dividido por ln de RB sobre RA. Então, essa daqui vai ser dada como sendo a nossa capacitância. E aí, a gente pode simplesmente substituir os valores na nossa calculadora e nós encontramos um valor de aproximadamente 1,20 vezes 10 a menos 10 farad por metro. E aí, isso daqui é a solução do nosso item A. Vamos agora para o nosso item B. No nosso item B, ele quer saber qual vai ser a carga em cada um dos condutores, tanto no condutor A quanto no condutor B, sabendo que a diferença de potencial entre esses condutores tem um valor de 350 mV e o condutor A ele vai ter uma diferença de potencial maior do que o condutor B. Então, primeiro, para a gente calcular qual vai ser a carga em cada uma dessas placas, desse capacitor cilíndrico, a gente vai ter que calcular qual vai ser a capacitância desse nosso capacitor. Então, utilizando a nossa equação aqui, utilizada no item A, a gente vai ter que a capacitância por unidade de comprimento vai ser dada como sendo 1,20 vezes 10 a menos 10 farad por metro. Só que nesse caso, o comprimento do nosso capacitor é de 2,8 metros. Então, nós vamos ter que a capacitância do nosso capacitor vai ser dada como sendo a capacitância por unidade de comprimento vezes o comprimento dele. Então, capacitância por unidade de comprimento, 1,20 vezes 10 a menos 10, o comprimento de 2,8, a gente vai encontrar que a capacitância é de 3,35 vezes 10 a menos 10 farad. Agora que a gente encontrou qual é a capacitância desse nosso capacitor, a gente pode encontrar facilmente qual vai ser a carga acumulada em cada uma dessas placas. A carga em cada uma das placas ela é dada como sendo a capacitância vezes a diferença de potencial que essas placas estão submetidas. Para esse nosso problema aqui, a capacitância a gente acabou de encontrar e a diferença de potencial entre as placas vai ser exatamente de 350 mV. E aí com isso a gente encontra um valor de 1,17 vezes 10 a menos 10 coulombs. Essa daqui vai ser a carga em cada um dos nossos capacitores, das placas dos nossos capacitores. Só que a gente vai ter que descobrir qual das duas placas
vai ter uma carga positiva e qual delas vai ter a carga negativa. Então vamos logo colocar esses valores aqui em cada uma dessas cargas. 1,17 vezes 10 a menos 10 coulombs. 1,17 vezes 10 a menos 10 coulombs. Então o que a gente tem que encontrar agora é o valor da carga de cada uma delas, né? Qual sinal? Se vai ser positivo ou negativo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lembrar, lá do nosso capítulo anterior, que a diferença de potencial ela cresce no sentido contrário ao do campo elétrico. Então, se o campo elétrico ele aponta numa determinada direção, a gente vai ter que o potencial ele vai apontar no sentido contrário, ele cresce no sentido contrário. Então, se a gente for observar aqui, pessoal, o nosso potencial em A ele é maior do que em B. Então, se a gente fosse observar como se fosse uma direção do potencial, o nosso potencial ele cresce em direção ao centro dessas minhas placas cilíndricas. Então, se o potencial está apontando na direção do centro, isso quer dizer que o nosso campo elétrico ele está apontando no sentido contrário. Então, o nosso campo elétrico é da placa interna para a placa externa. Só que o nosso campo elétrico ele vai da carga positiva para a carga negativa. Então, a gente vai ter que, na parte interna, você vai ter cargas positivas, enquanto que na casca externa você vai ter cargas negativas. Então, a gente vai ter que, na nossa placa, no nosso cilindro interno, a gente vai ter uma carga positiva, enquanto que no nosso cilindro externo a gente vai ter uma carga negativa. E aí, com isso aqui, a gente finaliza o exercício 24.12. A gente se vê no próximo exercício.